O filho do empresário lutava pela vida e no gramado diante da mansão, Júlia se ajoelhou e fechou as mãos de Enzo entre as dela, impedindo que ele desistisse naquele segundo. Otávio ficou agachado a poucos metros, imóvel, vendo a cadeira de rodas ao lado e percebendo que a resistência do menino ainda estava ali. Otávio não se moveu. Ficou agachado ali naquele gramado, com o terno amassado e os joelhos dobrados sobre a grama, com as mãos abertas sobre as próprias coxas e os olhos presos nos dois, no filho e em Júlia, sem conseguir decidir se devia avançar ou ficar onde estava, porque havia algo naquilo que estava acontecendo na frente dele que parecia diferente de tudo que tinha visto nos últimos meses dentro daquela casa, e ele não queria interromper antes de entender o que era. Antes de ter certeza de que não ia quebrar, algo que estava se formando ali com uma fragilidade que ele reconhecia, mas não sabia nomear ainda. Enzo estava de pé. Esse detalhe ficava voltando toda vez que Otávio tentava organizar internamente o que estava vendo, porque havia exatamente 3 dias, numa consulta de rotina no mesmo hospital de sempre, o médico tinha dito com todas as letras que o menino não aguentava mais de alguns minutos em pé sem sentir tontura, sem que as pernas cedessem, sem que o corpo exigisse a cadeira de rodas que estava parada ali do lado, como um lembrete constante de tudo que tinha mudado na vida daqueles dois nos últimos meses. E agora Enzo estava de pé no gramado, com as mãos fechadas dentro das mãos de Júlia, e não estava caindo, não estava pedindo para se sentar, não estava com aquela expressão de esforço que aparecia sempre que ele tentava fazer qualquer coisa que exigisse mais do corpo do que o corpo estava disposto a dar. Júlia virou levemente o rosto na direção de Enzo e disse com a voz baixa e controlada, sem urgência, sem nenhum tipo de medo, atravessando o tom: "Você está sentindo os pés na grama?" Enzo olhou para baixo por um segundo, como se precisasse verificar que era verdade, e então voltou os olhos para ela. "E as mãos? Tá sentindo as minhas mãos?" "Tô sentindo." "Então você está aqui. Tudo que existe agora é isso. Você está aqui e eu tô aqui com você. Fica mais um pouco." O menino assentiu com a cabeça uma vez, devagar, sem soltar as mãos dela. E Otávio viu aquele gesto pequeno e sentiu o estômago apertar de um jeito que não era raiva, não era ciúme, era algo muito mais difícil de engolir. Era o reconhecimento de que havia uma qualidade de presença sendo oferecida ao filho, naquele momento, que ele mesmo não tinha conseguido oferecer em semanas, talvez em meses, e essa percepção chegou nele de uma vez, sem aviso, sem dar tempo de se preparar para recebê-la. Havia uma estabilidade em Enzo naquele momento que Otávio não via no menino há muito tempo, uma calma que não era explicada por nenhum dos tratamentos em andamento, por nenhum medicamento ajustado nas últimas semanas, por nenhuma das sessões de fisioterapia que aconteciam 3 vezes por semana no espaço que ele tinha mandado montar com todo o cuidado dentro da própria mansão. Era algo diferente, algo que vinha de um lugar que os equipamentos não mediam e os relatórios médicos não registravam. E Otávio estava vendo aquilo acontecer em tempo real, sem conseguir nomear o que era, sem conseguir entender exatamente como uma mulher de uniforme azul, que trabalhava na casa havia pouco mais de um mês, tinha chegado a um lugar com o filho que ele não tinha conseguido chegar em todos os meses desde o diagnóstico. Ele era dono de 4 empresas. Tinha mais de 300 funcionários distribuídos em 2 estados. Tinha acordado naquela semana às 5 da manhã para uma videoconferência com investidores de outro fuso horário. Tinha resolvido um problema contratual que estava travado há 3 semanas. Tinha assinado documentos que movimentavam valores que a maioria das pessoas não via em uma vida inteira. E estava agachado no gramado da própria casa, sem conseguir fazer pelo filho de 8 anos o que Júlia estava fazendo de joelhos na grama, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento de ninguém, sem que ninguém tivesse pedido para ela fazer.
Júlia soltou devagar uma das mãos de Enzo, colocou a palma aberta no rosto do menino com cuidado e ficou assim por alguns segundos, com os olhos nos olhos dele, sem dizer nada, apenas presente, apenas segurando. Enzo fechou os olhos por um instante e, quando abriu novamente, estava diferente. Estava mais calmo, mais inteiro, com uma presença no rosto que Otávio reconheceu com um peso enorme, porque era a expressão que o filho tinha antes de tudo começar, antes do diagnóstico, antes dos meses em que a mansão virou um ambiente de tensão permanente, onde todos andavam com cuidado, onde as conversas eram sempre sobre tratamentos e resultados de exames e próximos passos, onde a leveza tinha ido saindo devagar, sem que ninguém marcasse exatamente o dia em que foi embora. "Júlia", Enzo disse baixinho, com os olhos ainda fechando e abrindo devagar. "Ele tá olhando pra gente há um tempão." "Eu sei", ela respondeu, sem virar o rosto para Otávio, sem mudar o tom de voz, sem demonstrar qualquer desconforto com isso. "Deixa ele olhar. Você não precisa se preocupar com mais nada agora, tá? Só fica aqui." Otávio abriu a boca e a fechou. Havia algo naquela resposta que o atingiu direto, não pelo tom, mas pelo conteúdo, pela simplicidade absoluta daquilo. Pelo fato de Júlia ter dito aquela frase, como se a presença do patrão fosse completamente secundária naquele momento. Como se o que importava estava acontecendo entre ela e Enzo e tudo o mais, incluindo ele, era o resto. E o pior, a parte mais difícil de digerir, era que ela estava certa, era que o que estava acontecendo ali era mais importante do que qualquer protocolo de trabalho, do que qualquer hierarquia dentro daquela casa, do que qualquer desconforto que ele pudesse sentir ao perceber que estava de fora de algo que acontecia com o próprio filho. O diagnóstico de Enzo tinha chegado numa tarde de terça-feira que Otávio se lembrava com uma precisão que incomodava. Consultório com paredes bege, cadeiras estofadas em cinza, uma janela que dava para o estacionamento coberto do hospital particular de sempre e um médico com mais de 30 anos de carreira que falou a notícia com a compostura de quem desenvolveu ao longo de décadas uma forma de dizer coisas difíceis sem paralisar completamente quem ouvia. Otávio tinha ouvido cada palavra com a mente funcionando em modo de resolução de problema, mapeando próximos passos enquanto ouvia o diagnóstico, calculando quais especialistas acionar primeiro, estruturando mentalmente o que precisaria mover para garantir o melhor tratamento disponível no menor tempo possível. Porque era assim que ele funcionava, era assim que tinha chegado onde estava, resolvendo, agindo, avançando. O que ele não fez naquele consultório e que levou semanas para perceber que não tinha feito, foi olhar para o filho durante aquela conversa. Enzo estava sentado na cadeira ao lado dele, com as mãos no colo. Os dedos entrelaçados, com uma força que os nós dos dedos mostravam, os olhos fixos no chão, os pés que não chegavam no chão balançando levemente no ar, ouvindo o próprio diagnóstico sendo explicado para o pai, como se ele não estivesse presente na sala, como se aquilo fosse uma conversa técnica entre dois adultos sobre um assunto que não dizia respeito a ele diretamente. E Otávio não tinha olhado para o filho uma única vez durante toda aquela explicação. Tinha saído do consultório com uma lista mental de providências e com o filho quieto caminhando ao lado, e no carro de volta para a mansão, em 45 minutos de trânsito pesado, nenhum dos dois tinha dito uma palavra. Otávio usou aquele silêncio para estruturar os próximos passos na cabeça, para organizar o que ia precisar delegar e o que ia precisar conduzir pessoalmente. E só percebeu semanas depois, numa noite em que não conseguia dormir,
que o filho tinha usado aquele mesmo silêncio para processar uma coisa enorme completamente sozinho, sem nenhuma voz ao lado dizendo que estava tudo bem ter medo, que estava tudo bem não saber o que sentir, que estava tudo bem precisar de alguém.